Meu nome é Eurico Souza Cruz, eu tenho 29 anos, eu sou formado em jornalismo pela Fapcom. Eu tenho uma banda de rock que se chama The Nation Society, eu não toco nada, sempre quis, só arranho um pouco no violão. E eu também estou como diretor de comunicação na Associação Cultural Rock Guarulhos. Sempre tive vontade de trabalhar assim como jornalista. Primeiro, porque eu queria trabalhar em uma revista de videogame. Eu queria ganhar a vida jogando videogame, escrevendo dicas e tal. Isso quando eu tinha uns 10, 11 anos. Depois, com uns 13, 14, quando eu já comecei a assistir a MTV, eu tinha muita vontade de ser apresentador de um desses programas que você vê clipes, que você apresenta, fala sobre música e tal. Inclusive, na época, teve aquela promoção Seja um VJ MTV, não lembro se era exatamente esse nome, e era uma parceria com a Coca-Cola, se eu não me engano. Na época eu nem tinha idade para me inscrever para isso. E aí depois disso as coisas foram caminhando e eu acabei entrando nessa área de jornalismo mesmo. Eu comecei trabalhando num jornal que já não existe mais aqui em Guarulhos, que era o Diário de Guarulhos. Eu entrei para cobrir esporte, não era uma área que eu tinha muito afim, principalmente porque em Guarulhos você não ia cobrir um Corinthians e Palmeiras, não ia cobrir um São Paulo e Santos, mas era um primeiro passo que eu precisava dar para iniciar a minha carreira. Depois disso, teve uma época que um chefe meu, o editor-chefe do jornal, veio, me chamou para conversar isso na primeira semana, perguntou o que eu teria curiosidade de cobrir ou o que eu gostaria, e eu falei que eu tinha interesse de entender mais sobre política. Eu era muito leigo naquela época, eu achei, pô, de repente pode ser uma coisa legal. E as primeiras experiências não foram bacanas, porque como eu disse, eu não entendia nada, eu caí lá na fogueira, na sessão da Câmara Municipal, até aprender todos os ritos que eles fazem, como realmente funciona uma sessão, não deu certo. Depois disso, eu tive algumas oportunidades de emprego que foram me chamando, eu recusei, mas quando me chamaram para trabalhar na Folha Metropolitana e no Metro News, eu decidi aceitar. Eu ainda estava cursando a faculdade, mas eu já tinha registro como jornalista, né? Não o MTB, eu tinha registro na carteira como jornalista. Eu não vejo problema em ser roqueiro e ser jornalista, só não dá para você ser roqueiro, você estar roqueiro enquanto você está lá como jornalista. Então, por exemplo, eu cubro a sessão da Câmara Municipal, então lá eu tenho que entrar de social, sapato, calça jeans no máximo e uma camisa social. A gente que é jornalista, mesmo dentro da Câmara, por exemplo, a gente tem uma liberdade maior de usar uma calça jeans, mas quem é assessor, quem é vereador, quem trabalha lá efetivamente tem todo um traje social que é obrigatório usar. Então não eram duas coisas que davam para conciliar ali. A menos que eu trabalhasse numa revista de rock, que eu trabalhasse numa MTV, aí sim eu conseguiria conciliar as duas coisas. Mas infelizmente, quando eu inclusive terminei a faculdade de jornalismo, a MTV já não estava em alta, entre outras coisas, e eu nunca tive aquela coragem de fazer um blog, de escrever. Eu tinha outras prioridades na época. A minha paixão pelo rock começou, tinha uma galera numa rua onde eu morava, eu tinha cerca de uns 14, 15 anos mais ou menos, e essa galera começou a me mostrar algumas bandas que eles ouviam, entre eles Slayer, Halloween, tinham bastante bandas naquela época de metal, heavy metal melódico, thrash metal. Eles me passaram esses sons, na época não tinha aquele acesso à internet, era a época da internet discada e eu ainda nem tinha computador, então eu tinha um Discman que eu usava para ouvir música. E eles me passaram esses CDs e eu ficava ouvindo, era uma coisa que eu gostava, eu comecei a pesquisar mais. E a partir daí eu sempre gostei de rock. Aí, lógico, eu fui alternando um pouco o estilo. Depois eu comecei a gostar mais de new metal, em bandas como Korn, System of a Down. Hoje eu já ouço bastante classic rock também. Então hoje eu sou bem eclético dentro do rock. Até ouço outras coisas, né? Mas a minha preferência sempre foi o rock. Eu tive mais problemas das pessoas me aceitarem como roqueiro. E como eu estava naquela fase de adolescente, que eu comecei a ser roqueiro, a gente é muito teimoso, muito insistente, né? Então, por exemplo, o pessoal reclamava que eu andava muito de preto, sempre camisa de banda, às vezes tinha que ir para algum lugar e eles falavam, pô, troca, põe uma camisa polo hoje, tá? Eu sou roqueiro, eu vou pôr desse jeito e tal. Por exemplo, o roqueiro, quando naquela época que eu gostava tanto que eu tinha que andar de preto de qualquer jeito, pô, podia estar um sol de 30 graus e eu tinha que andar 5 quilômetros. E aí eu ia de preto, com touca na cabeça, com corrente, com tudo. E até as pessoas achavam estranho, né? Porque quando você chegava no lugar, tava escorrendo aquela lágrima de suor, assim, todo mundo. E era uma coisa besta que eu fazia na época, que hoje eu não faço mais, né? Eu já estava numa fase que eu estava um pouco complicado, eu já estava morando sozinho, tinha algumas dificuldades, não dava mais para manter aquele padrão roqueiro, aquele adolescente rebelde. Eu comecei a trabalhar na época como repositor de mercado, uma coisa que não tinha nada a ver, não estava nem perto de cursar a faculdade. Eu pensei naquela época, eu falei, poxa, acho que nunca mais eu vou ter uma banda, acho que nunca mais eu vou conseguir ter uma mesma dedicação musical como eu tinha. Em 2016 agora, um amigo meu me chamou para fazer parte da banda dele.
Eu fui e tal, a gente só ensaiou o ano passado, só ensaiando. Quando chegou em 2017, eu pensei, poxa, se continuar nesse ritmo de só ensaiar, acho que não vai ter muito futuro, né? Foi quando o pessoal decidiu montar essa Associação Cultural Rock Guarulhos. Eu ainda não fazia parte, os caras estavam precisando de um jornalista. Aí eu falei, pô, legal, eu vou lá. Fui conhecer, gostei. A gente tinha um evento na época que estava muito em cima, eu cheguei, tipo, já jogaram uma bomba, falaram, ó, a gente vai fazer um Carna Rock, a gente precisa de divulgação. Aí sim a gente pode dizer que as coisas se cruzaram um pouco. Como eu estava nesse meio jornalístico, o que acontece? Eu tinha contato com vários locais, e eu tinha uma credibilidade como jornalista, né? Então, por exemplo, mesmo eu cobrindo política, quando eu chegava para alguém e falava, olha, dá para você colocar lá no seu site que a gente está fazendo um Carna Rock, tá? Os caras, ô Eurico, demorou, vamos colocar lá. Colocava, a gente deu um espalho. Foi uma experiência nova desse outro lado jornalista, e eu consegui até colocar esse evento do Carna Rock no Facebook do 89, né? Então, pra mim, aquilo foi uma baita conquista. Caramba, nunca fui assessor de imprensa, e pensar como a minha banda também ia tocar no Carna Rock foi uma felicidade dupla, por conseguir emplacar a notícia lá, a matéria, e por conseguir ver o nome da minha banda no 89. Ainda que não tenha feito diferença nenhuma pra ela no geral, mas foi muito bacana. Terá que tudo agora bem comprimido, tomo só um remedinho pra dormir. Prozac e Valium já foram ingeridos, olha essa história, agora está por ver. A banda atual se chama The Nation Society, ela já existia, eu não faço parte da formação inicial. Eu conheci o guitarrista, o baterista é pai do guitarrista, e tem um baixista que eu também não conhecia. Preta, mas ninguém vai se importar. Só mesmo remédios melhoram o nosso dia. Faremos da farmácia um verdadeiro lar. A principal coisa que ele trouxe para a banda foi entusiasmo. Ser entusiasmado e isso eu acho que, né? A banda ficou mais entusiasmada com o que a gente faz, com o nosso trabalho, depois que ele chegou. Isso é fato. Por uma questão de personalidade até, ele é alguém que faz acontecer, ele corre atrás das coisas. Aqui em Guarulhos tem muita banda boa, muita banda de qualidade, muita banda que faz um trabalho profissional mesmo, que você olha e fala, caramba, meu, ó, os caras têm clipe, os caras têm demo, os caras têm produção, os caras têm equipamento, os caras têm tudo que precisa, por que não dá certo? Talvez por causa da mentalidade do país para esse tipo de som, que é o rock, né? A gente aqui, o brasileiro, ele é mais acostumado, sim, com outros estilos musicais, e eu acho que talvez a falta de divulgação aqui dessa cena em Guarulhos, que não tenha colocado outras bandas aí num patamar maior. Mas eu acredito que é possível, sim, muita banda aí ganhar espaço, não só aqui em Guarulhos, mas por todo o estado e diria até pelo Brasil, porque a gente tem muita banda boa mesmo. O negócio é tocar pra se divertir. Se vai, não vai, foda-se. Se vai acontecer ou não. Tem que se divertir. Eu já tive o sonho de ser rockstar lá há uns 10 anos atrás. Hoje a gente já faz mais por um hobby, né? Um gosto, né? Não, é pra viver mesmo. A vida tá pedindo, a gente vai vivendo. E pronto. Se for pra sair tocando de monte, ser reconhecido, ótimo. Se não for, dane-se também. O negócio é ir vivendo. Tá pedindo pra tocar, vamos se distrair, vamos se divertir com isso, né? Isso é o principal, né? Agora o resto, que vem é por acréscimo.